Aleluia. Eu quero chamar a irmã Samira Santo para ministrar conosco aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Paz do Senhor, amada igreja. Coração cheio de alegria por revê-los. Depois de uma situação bem dolorosa, nós nos encontramos mais uma vez na presença do nosso Deus, preparando-nos para irmos para a nossa casa. Olha o tema. Eu fiquei tão impactada com esse tema, a forma como ele foi construído, né? Que é a iminente volta de Jesus. Jesus está voltando. São temas que já vêm de acordo com o texto, mas o tema, o dono da terra não tardará. Trago uma saudação do meu esposo para o pastor Teixeira, pastor presidente deste lugar. Obrigada. Viu, pastor? E revê-lo faz muito bem ao meu coração. Juntamente com a sua esposa, tomei conhecimento das dificuldades que foram na pandemia, não é? Mas a irmã Edna é um milagre, né, irmã Edna? Se a gente já crê e já prega, e aí vislumbrar diariamente, é glorioso, não é isso? A irmã Edna, olha, é um prazer revê-la, viu? Saber que a senhora continua atuando ao lado dessas mulheres, ao lado dos seus pastores. A irmã Vera, né, irmã Vera? Ali de Paragominas, ao cantor cheio de unção. Eu estou muito feliz em revê-la. Gente, para as mães que creem que seus filhos são heranças de Deus, levante a mão aqui. Eu acho que você deveria aplaudir essas mulheres. É isso mesmo. Então, não pode deixar de levar. Lamentavelmente, nem todas, que eu não posso trazer muito. Mas você precisa ler esse livro, neste tempo atual, tá? E se você é uma mãe nova, se é universitária, se é acadêmica, se você está na universidade, vai entrar na universidade, você precisa ler esse livro. Se sua filha vai entrar no seu acadêmico, ela precisa ler esse livro. Maternidade com louvor. Você precisa, isso aqui vai mostrar a capacidade da mulher, aliada a Deus, como uma grande parceira na construção de filhos para Deus. Na parte bíblica, tomei a parte teológica desde o Antigo Testamento. Depois eu vou ilustrar com mães bíblicas que criaram filhos que impactaram suas gerações. E depois eu tomo algumas mães como Susan Wesley, Sarah Edward, a esposa de Abraham Lincoln, que foram mulheres que tiveram essa noção de criar filhos para a glória de Deus. E termino mostrando como tem sido os ataques na família. Mas Deus tem um exército de mães, onde elas estão, que não perdem esta guerra, em nome de Jesus. Você, logo se terminar, a irmã Luiziane está por aqui, levanta a mão. Olha ela ali, fica de pé aí, meu amor. Essa jovem senhora vai cuidar do meu material, bem ali. A irmã Edina, olha, vai mandar trazer e vai disponibilizar. E o que você vai fazer? Você vai comprar, eu vou autografar, você vai postar, fazer print de alguns textos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo, eu vou pontuar aqui algumas coisas. Há um ataque na maternidade, no casamento e na família. Mas levanta a mão para o céu e diz: a minha maternidade é com louvor. Diga: minha família e o meu casamento faz parte do projeto de Deus. Pronto. Maior resposta que a gente dá para o mundo. Glória a Deus. Vou deixar aqui, nós vamos entrar na mensagem. E eu já vou compartilhando com vocês também
Janeiro é um mês que eu não viajo. É um mês que eu fico com a família. Mas eu não vou ficar distante, porque Deus já pôs um propósito no meu coração. E semanalmente nós vamos ter um encontro de mulheres. E aí você vai no meu Instagram, Missionária Samira Santos, e você acessa e participa conosco, porque é só tema sobre a mulher viver nos últimos dias. E tem que viver com dignidade, com glória, cheia do poder de Deus e com o som do Espírito Santo. Porque a igreja que vai subir não é uma igreja tímida, não é uma igreja derrotada, não é uma igreja medrosa. É aquela igreja que termina a missão, bate continência para o céu general e vai para casa ser coroada. Em nome de Jesus. Então vamos abrir as escrituras sagradas, né? Porque não tem outro livro na terra que fale sobre esse evento, não. É só a Bíblia mesmo. Oh, coisa linda. Quantas Bíblias nós temos aqui? Quantas Bíblias nós temos? Aqui. Exatamente. Evangelho segundo escreveu Mateus. Olha que culto maravilhoso, gente. Eu acredito que o arrebatamento vai assim, ter uma atmosfera de céu muito no coração da igreja. E nos últimos momentos de embate aqui na terra, nós vamos dizer, como disse João, termina seu livro no Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: Maranata! Aleluia, Jesus. Vai ser assim. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 44. O dono da terra está voltando. E eu vou trazer a reflexão sobre a volta de Jesus aqui, tomando com base esta parábola que vai encerrar o capítulo 24 do Evangelho que Mateus escreve. Localize aí, a partir do versículo 44, é pequeno, é bem pequenininha essa parábola, mas ela está muito vinculada, linkada, vamos dizer o termo, né? Linkada a todo o contexto profético que dá início no capítulo 24 de Mateus. Então vamos aqui. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não haverá, que não o espera, e na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte para com os hipócritas, e ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Quantos podem dar glória a Deus? Olha, queridos, o tema sobre a volta de Jesus não é um tema antigo, ele é um tema atualizado. O que estava acontecendo é que a igreja, e não estou falando a igreja, organismo, estou falando mais a igreja institucional em toda parte do mundo, ela foi passando por circunstâncias e tentando se adequar aos impactos e às mudanças. E alguns temas como o arrebatamento, a volta de Jesus, pecado, santidade, compromisso, vigilância, se tornaram temas pesados para virem aos púlpitos. Na verdade, houve uma época
em que havia uma mescla de autoajuda, de coaching, de mensagens para alegrar o coração das pessoas. E alguém dizia, coitadinhos, ele já vem de uma semana de tanta guerra, de tanta dificuldade, por que falar temas pesados? Não vamos tocar nesses temas que traz uma sobrecarga para a igreja. Mas, amados, a igreja, ela entra dentro de um quadro profético. E ela precisa estar preparada. Porque o calendário de Deus segue. E o Espírito se move. Não é porque alguém criou um caminho mais fácil, um argumento mais palatável. Não. O Espírito se move para fazer cumprir a verdade de Deus. As circunstâncias que envolveram a igreja antes da pandemia mostrava que nós estávamos precisando de um despertar. Estão de acordo? Geralmente o despertar de Deus é para o bem da igreja. Todas as vezes que houve intervenção de Deus para redirecionar o foco, a esperança, a expectativa da igreja para os alvos espirituais, incomodou. Mas Deus, Ele está focado na sua eternidade. O objetivo primordial da palavra é preparar o coração da igreja para receber o seu amado noivo. Precisávamos de um aquecimento. Não estou fazendo aqui apologia, Deus me guarde, nem aplaudindo circunstâncias adversas. Eu fui uma das pessoas muito feridas e machucadas nessa história. Do dia para a noite eu desembarquei de um evento em março de mulheres em uma penitenciária em Teresina, para 200 mulheres. Estávamos ali, em uma prisão feminina, ministrando uma mensagem de salvação no Dia Internacional da Mulher. E aquilo ali, quando eu cheguei em Brasília, que já vi a opção de gente já usando máscara, e aquele sentimento assim de alguma coisa que se instalava, meu coração já foi apertando. E a partir daí, os aeroportos foram fechando. Os protocolos de isolamento social foram sendo estabelecidos. E o mundo foi vitimado de forma dolorosa, agressiva e cruel de um vírus que devolveu para os lares os esposos, os filhos para casa. Esse poderia ter sido o lado bom da pandemia, mas descobriu-se que as famílias não estavam preparadas para passar muito tempo juntas. Ao invés de fortalecer os vínculos, níveis de divórcios aumentaram, porque não havia tolerância nem resiliência para as famílias se suportarem. Tem ideia do que é isso? E a questão não foi só o luto. Eu li várias reportagens acompanhando algumas situações e disse, meu Deus, como era que nós estávamos? Mas é fato que a pandemia acelerou o quadro profético. Nunca mais o mundo será o mesmo. Nossa segurança, que estava muito voltada para as coisas dessa terra, começou a ser trabalhada, porque ela não privilegiou segmento social, ela não privilegiou etnia, cultura, intelectualidade. Então nós vimos quão indefesos somos nós. E não foi coisa de um mês, foram quase 2 anos. Primeira, segunda, terceira onda, e cada uma vinha mais feroz do que a outra. Fora as barbaridades
que vimos de pessoas no meio de uma pandemia mostrarem seu lado mais terrível, desumano. Como pode uma coisa dessa? Para você ver como a humanidade está. Foi como se Deus mostrasse o coração do homem. Vocês sabem melhor do que isso, não precisa eu pontuar nada. Quantas pessoas morreram? E não foi porque faltou remédio, foi realmente desumanidade mesmo. Mostrando a maldade do homem. Mas a igreja, ela sofreu o luto que o mundo sofreu. Ela chorou, alguns partiram, e eu não vou dizer alguns, muitos partiram em toda parte, desde porteiro a pastor. Só ficou quem Deus quis que ficasse. E não foi porque somos melhores, é porque nossa guerra ainda não terminou. Há uma obra de Deus ainda para a sua história. Por isso Deus te dá a oportunidade de viver. Mas se Deus te dá a oportunidade, viva intensamente para a glória do nome dEle. Olha, essa história da volta de Jesus, essa história de princípio de dores, que é o que profeticamente está escrito aqui, é interessante. Eu nem comecei a falar, mas estou olhando ali o relógio. Eu tenho aproximadamente 1 hora, mas já se foram acho que uns 10, né? Esqueça o relógio, né? Para não perder tempo em olhar para ele. Olha, Jesus, ele ensinou, ele pregou, e ele curou e libertou muitas pessoas. Mas já nas últimas semanas do seu ministério, ele teve o cuidado de preparar a igreja, não só para a sua geração, mas mostrar o quadro para onde apontava o futuro da igreja. Ele vinha preparando os discípulos para subir a Jerusalém e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. E isso por si já era um corte muito grande no coração dos discípulos. A ponto de, capítulo 14 do Evangelho de João, num clima assim, numa esfera bem íntima, Jesus dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, diga comigo: virei outra vez para vos levar para onde eu estiver, estejais também. Mostrando aí que ele ia partir depois da sua ressurreição, mas não ia deixar a igreja sem uma perspectiva de futuro. E a volta de Jesus, a referência na Bíblia, mostrando a volta dele para levar a igreja, acontece em mais de 2.400 referências na Bíblia. Então ele tinha a intenção de deixar claro no coração da igreja que não trabalhasse sem esperança. Por isso que a igreja é a única instituição na terra que crê no arrebatamento da igreja. Isso é loucura para o mundo. Verdade que os cientistas que vêm acompanhando os estudos em diversas áreas da astrologia, as questões das leis da natureza, da botânica, a biologia, sabe que algo estranho vai acontecer. Só não consegue entender e nem vincular ao arrebatamento da igreja. Mas a igreja, ela não está esperando destruição.
Ela está esperando a volta de Jesus. Então ela é predita por Jesus. Virei outra vez. E a promessa é: vou levá-los comigo. Essa mensagem, ela tem um contexto de muita consolação e de muita alegria. Você passar 3 anos com Jesus e você vê-lo ascender aos céus e você não poder segurá-lo, é muito difícil isso. Os discípulos amavam Jesus. Mas quando ele estava sendo assunto aos céus, Atos 1:11, Lucas descreve essa passagem que eu acho linda. Os anjos que vieram ladeá-lo para a eternidade, disse: varões Galileu, porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós é recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para os céus, vocês estão vendo ele ir. Aí a Bíblia começa a trabalhar a possibilidade do tempo. Por quê? Porque nós temos dificuldade com esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam no instantâneo, na rapidez. E a minha geração, essa é que não foi preparada para esperar. A geração da minha mãe, ela tinha mais resiliência para esperar. Por quê? Porque ela acordava às 5 da manhã para fazer um café que não era com a tecnologia de hoje. Antes do fogão a gás, era a lenha. E ninguém morria. Acordavam cantando, organizava o fogão e tome 2 horas para levar o café para a mesa. É o que eu ponho nesse livro. Elas sabiam esperar. Tudo era mais diferente. As coisas eram distantes, os carros eram poucos, os ônibus demoravam a passar. E aquela geração era uma geração que aprendia a esperar. Mas essa geração, com a tecnologia de ponta, que agora mesmo, se esse culto tiver nas mídias sociais, o mundo inteiro está vendo em tempo real o que está acontecendo. Ninguém quer esperar nada. Todo mundo está aperreado, apressado, querendo que as coisas aconteçam. Mas no reino de Deus não é assim. E por isso que Deus vai trabalhar muito essa questão. Eis que cedo venho. Eis que venho sem demora. Vire para essa mulher e diga: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Diga: espere, não saia do seu lugar. Não se desespere, continue na guerra até a trombeta tocar. Pode desacelerar o relógio, porque o relógio é dele. Ele não trabalha no meu cronos, trabalha no dele. E isso é muito interessante, porque preste atenção aqui. O Deus que enviou Jesus foi o Deus que criou os céus e a terra. E é tão interessante que quando ele criou os céus e a terra, ele criou as leis. E aquele cientista, Steve Hawking, já partiu. Ele disse no início das pesquisas dele que ele não tinha como explicar a perfeição das leis da natureza para manter o alinhamento e o funcionamento do cosmos. Mas quando ele foi envelhecendo e adentrando mais profundo nas pesquisas, ele disse: não, a princípio ele ainda achava que havia uma mente por trás daquela criação, porque como engatar essas leis de forma perfeita. Mas aí ele foi estudando muito e ele disse: eu não vejo necessidade de um Deus por trás de toda essa perfeição. É a natureza, ela se autodefine e se autossustenta. Lamento dizer a ele
Porque ele queria entender algo que ele não podia. Deus, o Criador dos céus e da terra, quando ele criou o cosmos, quando ele criou todas as constelações, o universo e as leis, ele não estava dentro. Deus está na eternidade, à parte. Tudo isso se move em um tempo chamado Cronos. Deus não está no Cronos, por isso que Deus não envelhece, por isso que Deus não caduca, por isso que não precisa se atualizar, por isso que não podemos fazer o aniversário dele, porque ele está fora da sua criação. Ele está nessa eternidade. Faça comigo assim, ó. Faça comigo assim. Bota o dedinho. Vamos fazer um círculo. Diga, olha aqui, ó. Alfa e ômega. Aí aqui dentro está a criação de Deus. Quem rege o tempo aqui é Cronos. Mas do lado de lá na eternidade, Deus rege pelo Kairos. Então, quando Jesus está dizendo, eis que cedo veio, não é para o Cronos, é para o Kairos. O Cronos nunca vai entrar no tempo de Deus. Mas quando Deus entra no tempo do homem... Aí Steve Hawking não podia entender isso. Por isso que ele disse, não tem como explicar um negócio desse. Não tem. Mas a igreja entende. Entende ou não entende? Lá em cima, o tempo não passa como passa aqui. Tá bem? Por isso que você não envelhece lá. Por isso que lá não tem doença. Por isso que lá não tem morte. Você vai para um lugar que não tem morte. Que Deus, Ele é a própria manifestação. Por isso que no Antigo Testamento Ele era chamado o Eterno. Da eternidade. E o salmista disse, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Levanta a tua mão e tu diz, Ele me levará para essa dimensão. Me puxará para este tempo. O tempo da eternidade. Agora, para entrar neste tempo, nessa atmosfera e nessa dimensão, nem corpo nem sangue pode entrar lá. Não herda. Então, Paulo vai explicar, quando ele vai escrever para Coríntios sobre a ressurreição de Jesus, logo ele vai tomar figura para encerrar o capítulo 15, sobre o arrebatamento. Ele vai dizer que a igreja de Jesus, eu e você, vai ser assim, olha só, no momento em que vos digo mistério, se para Paulo era um mistério, imagine para o mundo que não tem entendimento. Deixou de ser mistério quando ele trouxe para as escrituras e revelou. Nem todos dormiremos, mas uma coisa é certa, todos nós seremos transformados. Isso é algo que a mente humana, nem a ciência, nem a medicina, nem tecnologia pode explicar. Porque no momento, num abrir e fechar de olhos, é um ínfimo de tempo, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Quem partiu na pandemia, fora dela, está ali, mas vai ressuscitar. E a Bíblia diz assim, ó, alguém que já está um mês, um ano, estado totalmente apodrecido, mas aqui diz, eles ressuscitarão incorruptível, perfeito. E nós seremos transformados. O que vai acontecer com o meu corpo e o seu corpo? O que é mortal, que me impede de adentrar na eternidade de Deus, vai ter que ser tirado do meu corpo. Para a eternidade de Deus entrar plenamente em mim, o que é mortal terá que sair. E o que é sujo, corrupto, que não pode entrar lá em cima, qualquer resquício, isso aqui é para a igreja,
porque o mundo já está no maligno. Igreja, crente que ora, crente que jejuma, crente que perdoa, crente que ama, crente que trabalha, crente que canta, crente que ajuda, crente que oferta, crente que evangeliza e batalha e tem raiva e se zanga, mas vai lá, pede perdão, ajuda a si mesmo na hora do arrebatamento. Ainda tem lá nas dobrinhas um sujinho, não pode entrar lá sujeira. Então vem a glória de Deus e tira o que é corruptível. Já pensou isso? Eu não sei explicar. Mas o que eu sei é que quando eu entro nos aeroportos, eu faço isso com toda frequência, eu passo por um raio-x. E aquele raio-x, ele foi preparado para detectar metal, sim ou não? Então, moedas, cinto, qualquer coisa que tiver metalizado, o raio-x vai acusar. Às vezes você nem percebe, ué, o que essa moeda está fazendo aqui? Tira, porque você vai passando, pipi, para. No raio-x de Deus, ai, 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 ai. Ele sabe onde está os resquíciozinhos de sujeira, mas na hora do arrebatamento, fique tranquilo, aí a santidade plena é o homem entrando no estado de glorificação para ver o seu Deus face a face como ele é. E por causa disso eu vou continuar, aí eu vou entrar agora na parábola, viu? Ah, bom, irmã Samira, se esse processo eu vou viver no arrebatamento, né? Então não devo ter muita preocupação, né? Porque já que eu sou crente, né? Tenho meu cartão de membro, faço parte de uma igreja, né? Canto num conjunto, olha aí. E já estou sabendo que na hora do arrebatamento vai ter uma vistoria minuciosa do Espírito no homem, né? Para a gente não subir sujo para lá. Então nem vou precisar me preocupar. É assim? Diga não. Não é assim. O chamado de Deus entra aqui. A vigilância. A vigilância é necessário. Vigiai, porque não sabeis nem a hora e nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Isso aqui pode acontecer em 2 momentos. Tanto no arrebatamento, quanto na sua partida ou na minha para a eternidade. Eu não tenho e nem você tem nenhuma segurança que daqui a 5 minutos nós vamos estar bem. Respirando, vivendo, fazendo projeto. Porque eu não tenho esse controle. A minha vida está nas mãos de Deus. E a sua também. E se não tiver, hoje é o dia. Foi isso que Jesus começou. E ele vai encerrar o capítulo 24. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Lucas vai retomar isso no capítulo 21 e mostrar a destruição de Jerusalém por Roma. E aí entra na predição dos últimos dias. E vai caracterizar, não vai marcar dia, porque dia e hora ninguém sabe, mas ele vai criar mais ou menos um caminho de verdade que a igreja que o aguarda, está lendo as Escrituras, sabe que o tempo está próximo. E o tempo está próximo. E eu vou dizer para você, eu não sei quanto tempo nós temos na terra. Mas o Senhor vai terminar, concluir esse capítulo falando sobre esses 2 servos. E esses 2 servos vai ilustrar. Ele já vinha no capítulo 23 mostrando uma religião sem espiritualidade, sem comprometimento, sem compaixão, sem humildade, denunciando os fariseus. Então, quando ele entra no capítulo 24, ele bate em cima do fake, da imagem sem essência, sem identidade. E ele olha para a igreja e aponta para um cenário em que não será dos melhores. A maior glória
E ele disse isso. Para a geração dele, foi vê-lo. Ele disse, vocês são privilegiados. Muitos quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram, dormiram só na promessa. E vocês estão vendo que era Israel aguardando a chegada do Messias. E a maioria ignorou a chegada dele. Aí ele aponta para outro tempo. A chegada do advento, que é o arrebatamento da igreja. E aí é a nossa vez. Se nós formos a igreja do arrebatamento, nós seremos uma igreja privilegiada por fazermos parte de um evento com mais de 2.400 referências na Bíblia. É muita coisa. Mas em contrapartida, será uma igreja provada para ser aprovada. Antes da igreja partir, ela vai vivenciar situações em que ela precisa definir seu compromisso e a sua fé. Serão dias difíceis, ele vai mostrar aqui na parábola das 10 virgens, no julgamento das nações, mas eu estou aqui com esses 2 servos para responder a pergunta que ele fez. Isso aqui é uma pergunta que Jesus fez. Quem é o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? E aí ele vai falar sobre isso. Agora, em que época isso vai passar? Pois bem, como você e eu estamos vivendo uma época onde o amor definha e o egoísmo aumenta, a humildade retrocede e a arrogância senta no trono, onde a visibilidade é disputada e aplaudida por crianças de 2 anos até idosos, que você entrar no Instagram, você vê isso. Isso é um fenômeno. Criancinhas de 2 anos sendo treinadas para atrair a visibilidade. Ninguém quer passar despercebido. A humildade não é pregada. A simplicidade tampouco. Existe um homem, Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês. Ele estudou pós-modernidade como ninguém. E ele descreveu em seus livros as relações humanas, como elas se desenrolariam no arranjo social complexo, global e secular. Descendências em detrimento da fragilidade e da fluidez de tudo que não poderia ser fragmentado. Ele coloca o amor líquido, ele coloca os vínculos, o relacionamento, ele mostra que a geração criava o Deus do individualismo, eu e eu. Você não eu. E vai mostrando isso. Mostra que os relacionamentos são firmados em redes sociais e que nunca se estendem ao mundo real. Que as pessoas, elas não querem se sacrificar, não querem doar-se e não querem compartilhar. Elas querem só receber, receber, receber e receber. Diferente dos meus pais e dos seus, provavelmente, que vivia valores líquidos. Conheciam o que era certo e errado e não questionava. Hierarquia, respeito e vínculo. Hoje é uma ruptura com a hierarquia, com as instituições. Instituições como casamento e família são extremamente atacadas. E não precisava ser cristão para chegar a mostrar que essa geração ela não se adequa a regras, a padrões e a códigos estabelecidos. É uma geração chamada do vazio. E outros prognósticos, com pessoas que leem e interpretam a literatura de Bauman, diz que
A consequência disso é muito suicídio, muita morte, muita depressão, porque o ser humano, ele não é uma ilha. Ele foi criado para se suprir quando ele compartilha, interage, tem comunhão. Por isso que na Bíblia é diferente. Quando Deus estabeleceu a igreja dele, aí as basilares da igreja era oração, era doutrina, partir do pão e comunhão. E a vida de Deus está nessa prática. Mas como viver isso em uma sociedade líquida, vazia, egoísta? É um desafio ou não é para a igreja? Quando a Bíblia ensina que é melhor dar do que receber, que é servindo que somos grandes e não quando somos servidos. E por isso ele coloca aí 2 servos. Há um servo bom, que o Senhor daquelas terras viaja e entrega as riquezas para ele. E não só as riquezas, ele entrega a todas as pessoas que estavam debaixo do seu cuidado. E aqui ele é fiel, porque ele alimenta a casa e principalmente as pessoas. E o outro foi infiel, porque ele, ao invés de alimentar, ele espancou. Ele usou autoridade, ele usou recurso, ele usou influência, posição de líder, para, ao invés de abençoar, representando o seu Senhor, ele espancou, humilhou, desalojou, desagregou e se deixou levar pelo hedonismo, pela busca do prazer. Isto não é para o mundo, isto é para a igreja. Foi dito para a igreja. Antes do arrebatamento. E aqui tem mais uma coisa. O servo mau não era mau. Ele era da confiança e ele recebeu riqueza. Mas na metade do caminho, ele disse, ele não vem, está demorando. Ele começa bem, mas ele não sustenta. Porque ele é desafiado pelas leis que regem o mundo caído. E é assim que acontece no mundo. E a influência do mundo começa a liderar as atitudes dele. E ao invés de ele amar, ele espanca. Como ele está em posição de autoridade, qualquer pessoa que estivesse debaixo da autoridade dele, se ousasse questionar, ele espancava, ele humilhava, ele silenciava. Abuso de autoridade. Já pensou que coisa? Falta de compaixão e fidelidade no exercício e administração das riquezas. Porque pensou que o Senhor ia demorar. Mas o Senhor chegou numa hora que ele não esperava. O que Jesus está ensinando aqui? Alguns vão ser pegos de surpresa e serão reprovados. O dono da terra não tardará. Você está de posse da terra. Tudo que Deus nos deu é para o exercício. E sabe o que tem que reger? Diga comigo, o amor. Está se esfriando lá fora. Mas a fonte de Deus não se esgota. E o Espírito que guia a igreja derrama no coração do crente amor. Fique de pé em nome de Jesus. Preste atenção. Essa parábola não está aqui para Jesus brincar de parâmetros. Está aqui para ele instruir. Os dias são maus. E meu desafio não é nem tolerar, é alimentar as pessoas que Deus me confiou.
Vou dizer uma coisa. Toda semana eu escuto isso. A aeromoça dizer, antes da decolagem, se houver despressurização, máscara de oxigênio cairão. E se você leva alguém com você, uma criança ou idoso, coloque primeiro a sua máscara e auxilie a pessoa que você está cuidando. Porque se você não estiver bem alimentado, como é que você vai poder alimentar? Não houve restrição de Jesus. Não faltará alimento para a igreja. Está claro na parábola. Cuide e alimente. Então todos os recursos para o cuidado foi deixado por Deus. O Espírito Santo e a palavra. E os dons se operam. E o Espírito que vai atuar, mantendo a atmosfera do céu na terra. E aonde é que está? No seu coração. O seu coração não é a atmosfera do inferno, é do céu. Porque onde o Espírito Santo está, é a atmosfera do céu. Há alimento para você amar, há alimento para você abraçar, há alimento para você cuidar. Ah, mas eu não gosto, não é assim. Estão fazendo isso comigo. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente sofre mesmo, ninguém vai ignorar aqui as pancadas. Mas você tem alimento. O seu não é contaminado. O seu não está azedado. Não está adulterado. Você tem capacidade. Não deixe morrer. Porque faltou perdão. Porque faltou sorriso. Porque faltou visita. Porque faltou mensagem. Porque faltou encorajamento. Coma e alimente. A pauta deste homem, olha só. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor chegar, ele estiver servindo, correndo para lá e para cá. Em verdade vos digo que eu porei sobre todos os meus bens. Andameno behind. Uma lição de amor. Algumas pessoas morrem da igreja mesmo, pessoas da convivência. Ninguém vai nem lá. Vai o pastor, fulano, alguém da família. Quem quer estar em enterro? Mas uma dor no meu coração, pastor. Quando eu não pude sepultar minha sogra. Quando ela entrou no hospital. E só saiu dentro daquele saco para ser reconhecida por um filho. Depois foi para o caixão. E 10 pessoas, porque o lugar onde ela foi sepultada era um cemitério privado. Por essa razão, 10 pessoas da família tinham que ficar distante. Ninguém pode chorar o luto ali. Cantar um hino, expressar alegria. Muita coisa que Deus nos ensinou. Se puder, vá no hospital. Segura a mão daquela pessoa que está ali. Dê uma palavra de esperança. Peça para entrar na UTI. Diga que estamos aqui juntos. Se ela for primeiro, você vai ficar na brecha, batalhando aqui embaixo. Não deixe, não economize. Ajuda, cesta básica, apoio, oração. Agora é hora, eu não sei quanto tempo. Já se fala de um mega vírus vindo ali da Ásia com toda a força. Eu não sei. Mas Deus deu uma parada e agora discorre. Corre. Luta contra o tempo. Abra as mãos assim para frente. Nunca a igreja
de Jesus foi miserável. A igreja da África não é uma igreja miserável. Ah, mas tadinha, lá não é. Por essa razão, onde ela chega, ela se estabelece. É nas comunidades, é nos centros urbanos. Por quê? Porque aqui está dizendo, quem é aquele servo que o Filho do Homem está dizendo assim, que o céu, Senhor, o constituiu como administrador dos seus bens. Onde se levantar um servo fiel, a fonte abrirá. Haverá recurso. Por quê? Porque você vai administrar os bens de Deus. Guarda o que tem. Sai para trás, Satanás. Isso aqui é para a glória de Deus. Você sabe o nome dessa pessoa? Você sabe se ela teve a Covid, se foi entubada, se está aqui? Olhe para ela. Anda manai de comarabahana shei de haveno. A batismo com o Espírito Santo, a derramamento de amor, a derramamento de graça, a derramamento de comunhão, a força, porque o dono da terra está voltando, mas aqui está a igreja, que tem riqueza, que tem amor, que tem visão, que trabalha no reino. Dá uma virada para essa sua companheira agora e dá um abraço sentindo o cheiro dela. Estamos juntas. Somos ricas. E eu quero compartilhar nesta noite daquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Haja cura no teu lar. Haja restauração. Haja restauração. Haja levantar de Deus. Haja mover e avivamento. Redanai. É bom necancharade revenácia. Haja mover do Espírito ali na galeria. Novas línguas, canção, adoração, força para buscar o Senhor. Diga, me perdoe, minha irmã. Eu nem considerei a situação, mas eu sou serva fiel. Quando meu Senhor chegar, de manai, de rai. Mulher, para quem você está economizando esse amor, gasta esse amor. Gasta esse abraço. Gasta esse sorriso. Gasta esse dinheiro ajudando. Não economiza não, porque na contabilidade de Deus, quanto mais você dá, mais retorna. Oh, rei de nave, ai. Aqui nesta noite tem alguém que está caído, afastado, não é crente, mas quer entrar no exército que aguarda o dono da terra. Se tiver, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Olha aí onde está e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Porque aqui não é para ficar de fora. Quantos já estão dentro? Quantos já estão dentro? Assim, ó. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Está feliz porque você está perto dessa irmã? Ela pode morar na mesma rua que você vai morar lá em cima, pode. Ela pode ser sua vizinha, pode. Bendito é teu nome, Jesus. Te agradecemos, meu Pai. Te glorificamos pela promessa de novos céus e nova terra. Dai-nos força e capacidade para vivermos esses últimos momentos na terra como servo bom, que administra tuas riquezas e abençoa onde chega, com amor, perfumando o ambiente, as famílias, os lares, os matrimônios, Senhor. Levanta o caído, Senhor, levanta. Chama, Senhor, chama o que está distante, chama. Senhor, alcança através das mídias sociais. Meu Deus, este é o momento
que a arca está aberta, traz para a arca os que estão fora. E só os que estão aguardando o dono da terra dão glória a Deus bem grande.